Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos fazer um vídeo diferente aqui no nosso canal de Advocacia a Jato. Iremos analisar a possibilidade da aposentadoria de um brasileiro no Canadá. E para isso, iremos analisar um vídeo aqui de um canal no YouTube chamado Canadá Diário. Um vídeo de entretenimento, um vídeo familiar que traz informações importantes para você que quer trabalhar ou investir no Canadá. Então convido vocês a conhecer o canal Canadá Diário se você tem interesse em trabalhar ou mesmo se aposentar naquele país. Não saia daí e vamos à análise do vídeo no nosso canal Advocacia a Jato. O canal Canadá Diário tem como apresentador o Sr. Dmitry Kozna. E no vídeo que iremos analisar hoje, ele entrevista o Sr. José Cid, que é consultor financeiro e presta consultoria a brasileiros no Canadá. O José Cid trará informações importantes sobre as características da aposentadoria no Canadá e as possibilidades de utilização do tempo de contribuição do Brasil lá naquele país. Então são informações que permitem que a gente entenda como é o funcionamento do regime previdenciário canadense e como podemos utilizar as ferramentas legais à nossa disposição para solicitar uma aposentadoria naquele país. Então, na primeira parte do vídeo, o Sr. José Cid irá analisar o plano de pensões do Canadá. É importante informar que esse plano de pensões é um plano que envolve 3 benefícios que serão replicados aqui no Brasil: a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade e a pensão por morte. Então, tanto um canadense pode solicitar pelo regime geral de previdência social ou pelo regime próprio de previdência social brasileiro esses 3 benefícios, quanto um brasileiro também pode solicitar pelo regime canadense esses mesmos benefícios. Existem algumas especificidades, mas a gente vai analisando aí ao longo do vídeo. Como é que a gente faz? Bom, como no Brasil, a aposentadoria no Canadá do governo é uma porcaria. Não dá para a gente pagar todas as contas. Sim. Alguém que trabalhou sempre no Canadá, no caso 40 anos, entre 18 e 65 anos de idade, essa pessoa no máximo vai ganhar $1.600 por mês, por volta disso. Então é importante observar nessa parte do vídeo que ele deixa claro aí a necessidade de ter um mínimo de contribuições para chegar ao teto previdenciário lá do Canadá, que é tem uma duração aí de 40 anos, e também já existe lá no Canadá uma idade mínima, a idade de 65 anos de idade. Segundo ele mesmo informa, esse valor de $1.600, que é o teto previdenciário lá do Canadá, não é um valor que seja razoável do ponto de vista lá da economia canadense, porque é um valor considerado baixo, né? Mas na segunda parte, logo adiante, ele explica que apesar do valor da aposentadoria ser um valor considerado baixo, a contribuição obrigatória, aquela contribuição que é realizada para esse plano aí de pensões do Canadá, também é considerado baixo, né? Então acaba que o valor obtido a partir da realização dessas contribuições é um valor razoável para aquilo que se espera, para a expectativa do benefício futuro. Vamos acompanhar mais um pouquinho do vídeo. Quer dizer, é pouco. É pouco. Não, então, da mesma forma com que a aposentadoria é pouco, também o que se contribui para a aposentadoria no Canadá é pouco. Comparativamente com o Brasil? Comparativamente com o Brasil. Interessante. Então, a contribuição máxima para aposentadoria no Canadá, hoje em dia, é 2.000 e qualquer coisa dólares. Por ano. Por ano. Então, ele já afirma aí que o montante máximo de contribuição por ano no Canadá é $2.000. Realmente é uma contribuição baixa, se levarmos em consideração as contribuições que devem ser realizadas aqui no Brasil para se alcançar uma aposentadoria no teto da Previdência. Então, ele já sinaliza aí que acha interessante o valor obtido de aposentadoria com a quantidade de contribuições, com o montante de contribuições que são destinadas para o plano de pensões do Canadá. Como o limite é baixo, a aposentadoria também é baixa. Agora, proporcionalmente ao que se contribui, a aposentadoria no Canadá é muito boa.
Porque o dinheiro que a gente contribui para a aposentadoria no Canadá, ele é administrado de uma forma completamente diferente do que é no Brasil. A nossa contribuição para a aposentadoria, que é o CPP, Canada Pension Plan, ou para quem está no Quebec, é o QPP, Quebec Pension Plan, a nossa contribuição vai para um fundo de investimento. E existe um Investment Board, ou seja, um grupo de diretores que são responsáveis pelo gerenciamento desses investimentos. Percebam a diferença em relação ao plano de previdência brasileiro, ao regime previdenciário brasileiro. A gente viu já aqui no canal que o nosso sistema previdenciário é um sistema de solidariedade, em que todos contribuem para um fundo único, responsável pelo pagamento dos atuais benefícios. Já no Canadá isso não ocorre, né? Há a formação de uma poupança individual. A gente diz que esse regime previdenciário canadense é um regime de capitalização, não é de solidariedade. Eu contribuo para que eu possa obter no futuro um benefício. No Brasil isso não acontece. No Brasil não há uma carteira de investimentos onde você coloque os recursos da Previdência e a partir da evolução desses investimentos, a partir do que você ganha desses investimentos, você reparte com os aposentados. Já no Canadá, não. No Canadá, o sistema de capitalização permite que você faça uma carteira individual de investimentos e a partir do investimento do montante que é arrecadado dessa carteira, as pessoas irão se beneficiar aí dos rendimentos. Um grupo governamental. Não, um grupo paragovernamental. Ele não é ligado ao governo, são profissionais de carreira na área financeira, gerentes de portfólio de carreira. E muito importante essa informação porque o Canadá privatizou. A grande verdade, ele se refere a ser uma entidade paraestatal que toma conta dos investimentos da Previdência lá no Canadá, mas a grande verdade é que é uma entidade privada. É o mercado financeiro, são agentes do mercado financeiro responsáveis pela aplicação dos recursos da Previdência Social canadense, né? Isso dá uma liberdade de investimentos maior, mas há necessidade também de uma atenção maior da população de onde está sendo investido esse dinheiro. E eles são contratados pelo CPP Investment Board, eles são contratados para gerenciar o investimento. Olha só, não sabia. E é gerenciado como um fundo de investimento. Eles vão buscar oportunidades de investimento onde elas estiverem. Mas você não tem controle nenhum, né? Você não tem controle nenhum. Você contribui e o CPP vai decidir onde é que investe o dinheiro. Para ter uma ideia, o CPP, né, o Canada Pension Plan, tem investimentos no Brasil. Olha. Em shopping centers e em recursos de infraestrutura. Tem investimentos no Brasil também. Além da parte de aposentadoria, existe também o OAS, Old Age Security. Isso é a mais, digamos assim, que o governo dá todo mês para as pessoas de baixa renda. Mais adiante no vídeo, o José Cid vai explicar a existência de um benefício que aqui no Brasil seria um benefício assistencial, que é um benefício que independe da contribuição para o sistema de seguridade, né? Aquele benefício pago aos maiores de 65 anos, aos idosos. O que é levado em consideração no pagamento desse benefício, que é oferecido aí pelo governo canadense, é o tempo de residência no Canadá e, obviamente, a idade. Você tem mais de 65 anos e permanecer durante pelo menos 40 anos no Canadá. Se você passa menos tempo de residência no Canadá, você vai receber um benefício proporcional. Além disso, esse benefício é proporcional à renda dessa pessoa, à renda do segurado. Até 70 mil, diversas variações aí, faixas de renda, irão receber benefícios diferentes. Se você tiver um rendimento anual maior que 70 mil dólares, então você não tem direito a esse benefício, que, repito, se fosse aqui no Brasil, seria um benefício assistencial. Vamos conhecer um pouco mais desse benefício. Age Security. Isso é a mais, digamos assim, que o governo dá todo mês para as pessoas de baixa renda.
Então, o que é considerado baixa renda? Esse valor que o governo dá, ele vai decrescendo à medida que a renda anual da pessoa vai crescendo, e por volta de 70 e poucos mil por ano, o valor é zero. Ah, tá. Então ele vai decrescendo, a partir de 70 mil por ano, ele não é nada. O que é esse valor? Esse valor é um valor que a gente não precisa contribuir para ele, e o governo paga todo mês, proporcionalmente a quanto a gente ganha, e ele visa suprir as pessoas que têm baixa renda e não têm muita poupança para custear as despesas depois da aposentadoria. No caso aqui, depois de 65 anos. Como vocês podem ver, é um benefício similar ao benefício de prestação continuada, que é pago aqui no Brasil para o idoso, maior de 65 anos. Com a diferença de que lá o benefício é proporcional à renda. Ele não exige que você tenha uma renda mínima de 1/4 de salário mínimo por cabeça na família. Basta que você comprove que tem uma renda menor aí do que 70 mil dólares no ano, que você faz jus a esse benefício. Uma coisa importante sobre o tempo que a gente trabalhou no Brasil é o Acordo Previdenciário Brasil-Canadá. Nesse momento do vídeo, ele vai falar sobre o acordo existente entre o governo canadense e o governo brasileiro. Esse acordo permite que você utilize o tempo de contribuição no Brasil para ter direito a algum benefício no Canadá. Isso é bem significativo, principalmente em relação à pensão por morte. Ele vai chegar a citar isso no vídeo, a possibilidade de você cumprir o prazo de carência, né, do benefício de pensão por morte, também com um tempo de contribuição no Brasil. Então, se você está no Canadá hoje contribuindo e não tem tempo suficiente para receber um benefício no Canadá, você pode sim calcular esse tempo de contribuição prestado ou ofertado aí para o regime geral de Previdência Social ou o regime próprio de Previdência Social. A realidade é que ninguém sabe ainda exatamente como é que é o processo. É um mistério. Ainda é um mistério. Eu não conheço ninguém que já esteja usando. Mas pela leitura do acordo e dos procedimentos que a pessoa que vai se aposentar deve seguir, as conclusões que eu cheguei foram as seguintes. Primeiro, não existe transferência de dinheiro. Ou seja, o Brasil não vai dar dinheiro para o Canadá porque o cara morando aqui se aposentou aqui. O que existe é a possibilidade da gente estar morando aqui, receber uma aposentadoria no Canadá e uma aposentadoria no Brasil. Isso é muito importante, é uma característica diferente do acordo que foi celebrado com os Estados Unidos. O acordo celebrado com o Canadá, do governo brasileiro com o Canadá, não prevê a transferência de renda, transferência de recursos do orçamento público da União, dos recursos da Seguridade Social brasileira para a Seguridade Social canadense. O que vai acontecer aí é a existência de dois benefícios. Uma parte do benefício é paga no Brasil pelo regime previdenciário brasileiro e outra parte paga pelo Canadá, pelo regime previdenciário canadense. Uma grande vantagem para a gente é que a gente não precisa entrar na fila do INSS para pedir aposentadoria. A gente pede tudo pelo Service Canada, entrega toda a documentação aqui, essa documentação vai para um órgão em Brasília, que é quem vai cuidar especificamente dos moradores brasileiros que moram no exterior e estão aposentados. O dinheiro é pago pelo governo brasileiro diretamente na nossa conta bancária aqui. É importante informar que o acordo celebrado entre Brasil e Canadá está previsto num decreto brasileiro, o decreto 8.288 de 2014. Então não é um acordo novo, mas realmente, como ele afirmou, às vezes é difícil instrumentalizar isso na prática, você preparar os órgãos administrativos para receber esses pedidos, né? Inclusive, se algum dos nossos espectadores aí souber de um caso que possa ser analisado, por favor, entre em contato aqui com o canal para que a gente possa até utilizar e dar essa informação aí, divulgar essa informação aí para vocês, ok? Olha que interessante. Mas o dinheiro saiu do governo brasileiro e é proporcional ao que a gente contribuiu no Brasil. Tá. No acordo não está claro como vai ser feito esse cálculo. Então eu não tenho como prever quanto vai ser a aposentadoria no Brasil.
O cálculo do benefício no Brasil provavelmente irá seguir a regra da concessão dos benefícios aqui no Brasil, né? Aqui é como o sistema se utiliza de um critério de cálculo que leva em consideração as contribuições realizadas após julho de 94 e também desse valor de julho de 94 até a data da aposentadoria, a gente tem um limite de utilização dos salários de contribuição, certo? Deve-se utilizar pelo menos 60% do período básico de cálculo. Então, acredito que esse benefício proporcional, ele seja, muito dificilmente, ele seja num valor alto, né? Já existe aí a limitação do tempo de contribuição, também vai existir aí a limitação por força da grande quantidade de contribuições necessárias no teto para se ter direito a um benefício maior. Então, o benefício brasileiro utilizará as regras de cálculo da legislação brasileira, que leva em consideração as contribuições que foram realizadas de julho de 94 até a data da aposentadoria, se fazendo aí uma média dos 80% maiores salários de contribuição, né? Essa média de 80% dos maiores salários de contribuição deve ser feita em cima de pelo menos 60% do período básico de cálculo, esse período que vai do início das suas contribuições até o encerramento das contribuições aqui no Brasil. Okay? Então, outra coisa boa que esse acordo faz é a questão da gente continuar se qualificando para aposentadoria no Brasil. Porque, ao contrário do Canadá, quando a gente sai do Brasil e deixa de contribuir lá, a gente perde tudo. Então, a parte mais interessante desse acordo, do Acordo Previdenciário Brasil-Canadá, é a parte de qualificação. A gente não vai perder o que a gente contribuiu no Brasil, só não está claro como vai ser feito o cálculo. Importante mencionar que quando ele menciona qualificação, é o que a gente chama de qualidade de segurado, né? Quando você deixa de contribuir para a Seguridade Social brasileira, quando, por exemplo, você sai para se qualificar no Canadá, para trabalhar no Canadá, ou mesmo residir no Canadá, se você deixa de contribuir para a Seguridade Social brasileira, você perde a qualidade de segurado e deixa, portanto, de estar protegido pela Previdência Social brasileira. Com o acordo realizado entre Brasil e Canadá, você consegue manter a qualidade de segurado, é o que eles chamam de qualificação, mesmo sem ter contribuições destinadas ao regime geral de Previdência Social. E para algumas coisas no Canadá a gente também não perde por causa desse acordo. Existem alguns benefícios, por exemplo, no Canadá, benefício por morte, por exemplo. Você precisa de um tempo mínimo de contribuição. Como a gente já contribui no Brasil e tem o acordo, a gente se qualifica para isso. Nuances, pequenas nuances, o acordo é a vantagem para a gente. Mas como não tem transferência de dinheiro, obviamente a gente vai receber pouco dos dois lados. Isso é muito importante. O regime canadense, ele é um regime de capitalização. Então, se você tem poucas contribuições no regime canadense, mesmo que você utilize o tempo de contribuição brasileiro para o cumprimento da carência, que é esse tempo mínimo necessário para a concessão do benefício, inevitavelmente o benefício canadense vai ser pequeno, vai ser pouco. Não existe transferência de renda. Então, caso você tenha contribuído pouco tempo lá no Canadá, muito provavelmente o seu benefício será baixo, será pequeno. E isso torna mais importante ainda que a gente crie um investimento, uma poupança para a aposentadoria. Fundamental. Sentar comigo, planejar, criar uma estratégia de poupança mensal, depósitos mensais, para que quando chegar a hora que a pessoa quer se aposentar, tenha dinheiro para isso. Isso é uma cultura que a gente observa muito comum em outros países, né? De não depender da contribuição realizada à Seguridade Social, né? Os estados, em geral, garantem o mínimo para a sobrevivência através de sua Seguridade Social. Se você pretende realmente ter um recurso a mais, ter um direito a mais no momento de sua aposentadoria, então você faça uma poupança individual, faça o seu pé de meia, para que no futuro, na sua aposentadoria, você não
dependa exclusivamente de um benefício previdenciário. Pois bem, esse foi o vídeo do canal Canadá Diário. Trouxe informações importantes, informações interessantes sobre a aposentadoria lá no Canadá e essa possibilidade de utilização do tempo de contribuição brasileiro lá no Canadá, lá no Sistema de Seguridade Social canadense. Então, gostaria de convidar todos vocês a conhecer o canal, o Canadá Diário, e também nos prestigiar perante eles, dizer que a gente analisou aqui as informações dadas por ele. Quero aqui afiançar todas elas. Eu tive a oportunidade de analisar o acordo entre o Brasil e o Canadá e é exatamente isso que foi informado aí no vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam a sua inscrição no canal. Não deixem de comentar, de dar as suas sugestões sobre novas pautas que nós iremos tratar aqui no vídeo, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.